Audiência do nosso JTT Diário. Nós vamos conversar agora com o professor de História, o professor Edinaldo Enoch, aqui de São Miguel do Oeste, para falar um pouquinho, fazer uma análise histórica desse momento que nós estamos vivendo, mas também para falar aí da realidade dos educadores e educadoras em plena quarentena. Edinaldo, boa tarde, bem-vindo ao nosso JTT Diário. Como é que você está? Como é que está essa quarentena aí, essa vida de professor, escola, à distância? Como é que está tudo isso? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, leitores e ouvintes do jornal. A situação está bem complicada para a gente da educação por conta dessa relação com a educação que a gente tem com as pessoas, né? Por mais que se disponibilizou recursos para que nós possamos encaminhar a atividade para os alunos de forma remota, da mesma forma a gente não consegue ter esse feedback, não consegue ter essa relação de troca que é própria da educação, né? Se fala muito de educação à distância, mas como se trata de ensino médio e ensino fundamental ainda, por conta da própria imaturidade que os alunos têm em relação à tecnologia, eles sabem jogar, sabem acessar as redes sociais isso com muita presteza, né? Mas estar em campos educacionais é uma outra realidade. E os próprios professores também estão enfrentando essa dificuldade, porque tem professores mais velhos, inclusive os professores mais novos também que não têm esse hábito de frequentar esses espaços educacionais da internet também está muito desafiador. Além do fato de ficar em casa todo esse tempo, é o fato de lidar com uma nova realidade, né? De doença e também de se reinventar, né? A educação está se reinventando, mas é um grande desafio. Um desafio mental, um desafio físico, todos os desafios possíveis, né? Sim, imagino. A gente tem dialogado com outros professores e também com estudantes, e os relatos, assim, são bem preocupantes. Mas, Edinaldo, você é professor de História, e eu sei que é quase um crime eu fazer essa pergunta aí para ti, porque são vários elementos em uma entrevista que a gente não vai estender tanto assim, né? Mas eu gostaria que você fizesse um paralelo, uma ligação de pontos com alguns elementos mais históricos sobre a sociedade, a sociedade da quarentena, enfim, tudo isso que a gente está vivendo, mas que você falasse um pouquinho sobre o direito de ir e vir, sobre democracia, sociedade de consumo, pandemia, liberdade, enfim, são muitos elementos, mas vamos tentar fazer aí um paralelo para ver o que a gente pode mostrar para a nossa audiência, o que a história, né, mostra mais uma vez para a gente, para os seres humanos. Certo. Se a gente fosse falar de pandemias, Cláudia, nós ficaríamos aí um tempão para falar de grandes pandemias que aconteceram na história da humanidade e como que os seres humanos trataram essas pandemias, né? A gente pode falar de pandemia que aconteceu na Mesopotâmia, a gente pode falar de pandemias que aconteceram, inclusive, no Antigo Egito, a gente pode falar de pandemias que aconteceram na Grécia, mas pandemias que aconteceram na Idade Média, como a famosa peste negra. Já na peste negra existia a ideia de quarentena, e é de lá da Idade Média que surge o termo quarentena, quando a peste negra assola as cidades italianas, e aí se decreta o quarentino, né? 40 dias, e depois se torna a quarentena, que as pessoas ficam 40 dias aí vendo a evolução e a decadência dessa possível doença, no caso da época, a peste negra. Já na peste negra, as doenças eram utilizadas de forma política e de forma religiosa. Por exemplo, pegava-se corpos de pessoas com peste negra, colocava em catapultas e jogava em cidades inimigas para contaminar as pessoas que tinham lá. A gente pode falar de um monte de doenças, Cláudia. A gente pode falar também da questão da gripe espanhola, a gente pode falar varíola, a gente pode falar de todas essas doenças e como que os seres humanos ligaram de forma religiosa e de forma política. A questão que me parece bastante importante da pandemia atual é que ela ainda não tem vacina e que ela não tem tratamento. E outra questão importante é que ela se transformou numa questão extremamente política
porque o seu epicentro era um país dito comunista e também num país onde se acusa de não ter liberdade de expressão e coisas do tipo. Então, Sim. também isso é utilizado como uma forma de acusar, uma forma de atacar não só as pessoas que estão lá, mas também toda a política que se estabelece dentro da China, no caso. Outra questão importante que me parece é como as pessoas estão lidando com a quarentena. Por quê? Porque está havendo uma politização e está havendo uma dicotomia. Uns dizem que é uma gripezinha, outros do mesmo lado diz que é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. E as pessoas aí se desinformando ou de propósito querendo levar a quarentena e a pandemia como uma gripezinha, eles extrapolam o que eles chamam de liberdade de expressão e também liberdade de ir e vir, né? Porque os direitos das pessoas começam e os meus direitos também terminam quando começam as outras pessoas. Então, o direito de ir e vir, nesse caso específico, me parece que não é um direito individual. Nesse caso específico, o direito de ir e vir é um direito coletivo. Porque a minha ida ao supermercado não é somente agora uma ida ao supermercado. Porque eu, contaminado com a Covid-19, o meu direito de ir e vir pode estar relacionado com toda uma cadeia, do açougueiro ao pacoteiro, ao caixa, à pessoa que vai levar minha compra no carro. Então, isso muda completamente o direito de ir. Uhum. Edinaldo, eu sei que são muitos elementos, a gente poderia trabalhá-los o dia todo aqui, ou a noite toda, né, que esse jornal vai ao ar todos os fins de tarde, mas eu vou agradecendo a tua participação e sinta-se convidado também para estar nesse espaço aqui em outros momentos. Um grande abraço e fique em casa, cuide-se muito. Agora, o problema, além da questão física, é a questão mental, né? Porque como a gente agora vive numa sociedade midiática, a gente está cercado a todo momento de informações sobre a pandemia, sobre questões econômicas, sobre pessoas que estão morrendo. Então, é uma loucura isso aí. Espero ter podido ajudar, Cláudio, e o pessoal, mas o tempo é curto e é muita coisa. E a gente não consegue abranger tudo da melhor forma e mais clara possível. Mas eu agradeço e bom trabalho aí para vocês. Tchau. Para você também. Tchau, tchau.